Nós começamos há mais ou menos 4 semanas atrás uma série de despertamento espiritual na nossa igreja. Antes de lermos a palavra de Deus, e você tem a sua Bíblia aberta, esse foi o mês de despertamento espiritual. No último domingo de maio, nós preparamos a igreja e durante todos os domingos, hoje terminando, nós falamos sobre estar despertado espiritualmente. Durante esse mês nós jejuamos, nós oramos mais. E por falar em jejum, que a gente ouviu nesse hino também, seria bom os irmãos também orarem por mim, porque 2 semanas sem Tereza significa que eu vou ter que visitar algumas pessoas, o Paulo de vez em quando. Na última vez que ela foi para a Índia, eu emagreci. Então ore por mim também, porque eu não cozinho muito bem. Ou então talvez eu vou decretar um jejum na igreja. Nós levamos a igreja a entender que nós não podemos estar dormindo, mas nós temos que estar acordados. Nós temos que estar vigiando nesses dias. E nós falamos que o despertamento espiritual tem a ver com esse avivamento que nós queremos. Lembra que nós começamos citando 2 Crônicas 7,14, que Deus fala assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. O que nós queremos como igreja, nessa ênfase, nesse mês, foi que a igreja entendesse que nós precisamos ser uma igreja avivada, nós precisamos ser uma igreja acordada, nós precisamos estar cientes que Jesus está perto de voltar e que isso deve mudar completamente a nossa maneira de viver. Então, nós usamos durante esse mês de junho os 4 pilares do pentecostalismo: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e hoje nós vamos falar que Jesus está voltando. Isso é muito importante. Harold Camping, aquele pastor aqui perto, aquele líder, ministro, pastor, ele disse que Jesus voltaria dia 21 de maio de 2011. Agora ele diz que ele errou o cálculo e vai ser no dia 21 de outubro de 2011. Ontem, Tereza e eu estávamos mudando os canais e nós fomos para o Discovery Channel, que tinha... Eu achei interessante a preparação da mensagem. O título era Apocalipse. Quando falou Apocalipse, eu parei, e era baseado no calendário maia, que prediz a volta, o fim do mundo, aliás, no dia 21 de dezembro de 2012. Não é um canal evangélico, não tem nada a ver com o evangelho, mas eles falam do calendário maio, e que muitas pessoas creem que dia 21 de outubro, é sempre dia 21, interessante isso, 21 de dezembro de 2012, ou seja, daqui a um ano e pouco, o fim do mundo acontece. E esse programa, o que ele tinha era mostrar se as possibilidades de uma catástrofe acontecer. Então eles exploraram várias opções, várias teorias da destruição do mundo, terremoto, tsunami, etc. O que poderia acontecer? Interessante que eram vários cientistas, eles disseram, porque eles não são crentes, é claro, eles disseram, provavelmente isso não vai acontecer, mas... embora é provável que não aconteça, de acordo com eles falaram, há condições no universo para que isso aconteça, uma destruição dessa. E eles colocaram cenas do filme 2012, etc., durante essa 1 hora de documentário. Eu assisti aquilo e eu via que o que eles falavam é realmente tirado da Bíblia. Todas as coisas que eles falavam, a Bíblia cita isso no livro de Apocalipse. Se você tivesse informação, e não temos, Harold Camping está errado em falar que Jesus voltaria no dia 21 de maio, tanto é que Jesus não voltou, ou dizer que é 21 de outubro, e o calendário maia não tem nada a ver com a Bíblia. Nós sabemos claramente que Jesus vai voltar numa hora que a gente não espera, e que nós não podemos saber o dia e a hora, só Jesus sabe, só Deus sabe. Aliás, quando Jesus estava na terra, ele disse, só o Pai sabe. Mas vamos pensar que você tivesse informação fidedigna que Jesus fosse voltar daqui a 3 meses.
e a gente tivesse uma revelação de Deus, e a gente sabia que era Deus mesmo, que nós só temos 3 meses da igreja na face da terra, e daqui a 3 meses Jesus vai voltar. Ou, e eu não, claro que não desejo isso para ninguém, mas se algum de nós tivesse uma informação que nós temos uma doença terminal e que nós teríamos só 3 meses para viver, e que em 3 meses nós iríamos morrer. A pergunta que eu faço para você, isso mudaria a forma que você vive? Se você soubesse, sem sombra de dúvida, que você só tem 3 meses aqui na terra, ou porque nós tínhamos certeza absoluta que Jesus ia voltar, ou porque nós tínhamos certeza absoluta que nós íamos morrer. A pergunta é, isso mudaria a sua forma de viver? E a resposta seria, claro que mudaria. Nós todos aqui acreditamos que Jesus vai voltar, porque nós somos crentes, amém? Então todo mundo aqui crê que Jesus vai voltar. Se eu falar assim, irmãos, quantos creem que Jesus vai voltar? Qual é a resposta que eu tenho? Amém. E quantos, se eu falar assim, quantos creem nessa manhã que Jesus vai voltar em breve? Quantos podem dizer amém? Amém. Ok, então nós cremos que Jesus vai voltar, e nós cremos que Jesus vai voltar em breve, amém. Mas a pergunta que eu faço é, será que nós cremos mesmo? E a resposta que eu tenho para vocês é, não cremos. Nós falamos que cremos, mas nós não cremos. Porque se nós crêssemos na verdade que Jesus vai voltar em breve, nós mudaríamos a maneira de viver. Alguma coisa mudaria na forma que nós vivemos. Da mesma forma que se eu soubesse que eu só tenho 3 meses de vida, mudaria a maneira de eu viver. Mudaria a maneira de eu me comportar. E eu penso que a igreja hoje diz que crê na volta de Jesus. A igreja hoje crê de boca que Jesus vai voltar em breve, mas nós não agimos como se Jesus fosse voltar em breve. Essa é a diferença entre nós, os crentes do século 21, e a igreja primitiva, e a igreja que começou no século 20 durante o pentecostalismo. Eu disse que são 4 os pilares do pentecostalismo. Jesus salva, porque a gente crê que Ele salva. Jesus cura, a gente ora por cura. Jesus batiza com o Espírito Santo, nós oramos e somos batizados com o Espírito Santo. Mas o 4º pilar, Jesus vai voltar. E na igreja primitiva, isso era um pilar, isso era um fundamento. Tanto é, queridos, que no livro de Atos, capítulo de número 1, e nós não precisamos de abrir, Lucas começa a falar assim: fiz o primeiro tratado a Teófilo a respeito de todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, falando do livro de Lucas. Aí ele diz assim, e Jesus sentado com seus discípulos, comendo, falou com eles, olha, fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aí os discípulos perguntaram, é agora que você vai restaurar o reino a Israel? Não, isso não pertence a vocês, fiquem aqui para vocês receberem poder. E aí a Bíblia diz que eles saíram e Jesus subiu ao céu e os discípulos ficaram olhando. Verso 11 diz que enquanto eles estavam olhando, 2 anjos apareceram e disseram, varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Como se Jesus não fosse voltar. Esse mesmo Jesus, Atos 1:11, que subiu, vai voltar novamente. Preste atenção. Essa foi a última coisa que eles ouviram do anjo quando viram Jesus voltar. Então preste atenção, 120 naquela época, na verdade eram 500, 120 permaneceram. 500 crentes olhando Jesus subir. E a primeira mensagem logo após a ascensão de Jesus foi, ele vai voltar novamente. Isso mudou a maneira deles pensar. E todos os discípulos da igreja primitiva criam que Jesus ia voltar durante os seus dias. Pedro, João, Tiago, Mateus, todos eles, não só eles criam, mas eles ensinavam isso. Então, quando Paulo chegava numa igreja, ele ensinava, olha, vamos trabalhar para Deus, porque Jesus volta ainda nos nossos dias. Eles criam nisso. E isso criava neles um sentimento de urgência